Com câmeras espalhadas por toda parte e nas mãos de todo mundo, cada vez mais surgem por aí filmagens inacreditáveis e misteriosas que muitas vezes parecem não ter uma explicação. Como por exemplo o que aconteceu nessa trilha, ou nessa loja que nós veremos a partir de agora. E hoje eu convido você para vir junto comigo conhecer alguns dos casos mais insanos que surgiram por aí ultimamente. E fica comigo até o final porque de prisões inesperadas até assombrações e criaturas lendárias, hoje nós vamos ver de tudo e você não vai se arrepender de conhecer esses casos. Então, por favor, já vai deixando aquele super like para não se esquecer depois e se inscrevendo no canal para não perder nada de misterioso que anda sendo filmado por aí, beleza? E, dito isso, bora pro vídeo. Meu nome é Rafael e você está no Universo Inexplicável. Enquanto percorria uma trilha nas montanhas com a sua bike, um ciclista encontrou algo que ele garante ser uma criatura lendária. Durante o percurso, o homem grava toda a situação com uma batata, porque não é possível uma imagem dessas em plena luz do dia. Mas o caso é que durante seu vídeo, ele se depara com essa criatura parada no meio do caminho e toma um baita susto. Um susto tão grande que foi suficiente para fazer ele ir parar lá no meio da vegetação tentando fugir daquele bicho. Apesar da tal criatura na trilha parecer um urso, o ciclista garante que não e acredita que se tratava do nosso famoso pé de nós todos. E além disso, conta que assim que se levantou do tombo, a criatura já havia desaparecido. Mas me diz, o que você acha que era aquilo? Um urso, um outro animal das montanhas ou algo mais misterioso? Por favor, eu adoraria conhecer a sua opinião aqui nos comentários. Planejando gravar um vídeo dançando para postar nas suas redes sociais, esse cidadão achou que era uma boa ideia fazer isso assim, numa via pública com um ligeiro declive onde ele pudesse sair do carro enquanto o automóvel continuaria em movimento gravando seus passinhos com o celular preso lá dentro. Ele só não esperava que isso aqui fosse acontecer. A situação foi gravada na Índia pelo próprio celular do homem, que esperava gravar uma dancinha e acabou gravando a prisão mais divertida da história. Quando dois policiais perceberam que o homem tinha largado o carro em movimento sozinho na via para poder dançar, e foram até lá aplicar a lei com muito estilo. Ter uma câmera de vigilância dentro de casa é sempre uma boa medida de segurança, mas às vezes ela pode gravar coisas difíceis de serem explicadas. Por volta das 3 da manhã, a câmera dessa sala capturou uma forte interferência elétrica que causou um clarão no cômodo. E olha que isso aí nem é o mais bizarro dessa história, porque medonho mesmo é quando essa figura sombria surge na frente da porta. Uma figura que, seja ela o que for, a gente mal consegue ver em meio à escuridão. Mas a silhueta dos pés deixa bem evidente que tem alguém ou alguma coisa ali. De acordo com o dono da casa, nessa hora não havia mais ninguém na residência além dele que estava dormindo nessa hora e do cachorro que vemos no sofá bem no iniciozinho do vídeo. Cachorro que por sinal também ficou bem escaldado com essa situação, que permanece sem uma explicação definitiva. Existem muitos exploradores de cemitérios mostrando curiosidades sobre esses lugares nas redes sociais, só que às vezes eles acabam se deparando com coisas assustadoras nos seus vídeos.
Enquanto visitava esse cemitério na cidade do México, esse homem encontrou um túmulo extremamente antigo. E na curiosidade, acabou se aproximando para conseguir mais informações. Mas o que ele conseguiu mesmo foi gravar esse movimento apavorante acontecendo lá dentro. O que nos leva à seguinte questão: o que raios era aquilo se mexendo lá dentro? E é essa pergunta que anda tirando o sono de muita gente por aí, principalmente depois de vários comentários dizendo que seria só um animal serem totalmente negados pelo explorador que estava lá na hora e disse que não havia qualquer buraco por onde um bicho poderia ter entrado. Agora, se não era um animal, o que mais poderia ser? Fica aí o questionamento. E saindo dos mistérios dos cemitérios e indo para os das funerárias, dá uma olhada só nesse caso registrado no meio da noite. No início da madrugada, quando o local já estava fechado e não havia mais ninguém lá dentro, as portas desse pequeno armário começam a se bater sem nenhuma razão aparente, como se alguma coisa ali dentro estivesse querendo sair. Uma situação que fica ainda mais medonha quando descobrimos que ali dentro ficam as urnas de cremações que ainda não foram entregues às suas famílias. Segundo a administração do local, situações como essa não são lá muito incomuns, não. E a galera que trabalha nessa funerária, que fica em Colônia do Sacramento, no Uruguai, já está mais do que acostumada com esse tipo de contato mais próximo com o sobrenatural. E por falar em contato próximo com o sobrenatural, o autor dessa filmagem estava dormindo na sala de casa da sua namorada quando ouviu ela chamando por ele nesse corredor. Que porra é essa, mano? Vem cá. O fato da jovem estar chamando por ele não seria nada demais se não fosse pelo outro fato dela estar deitada dormindo bem ao seu lado nesse momento, o que deixou o cara em pânico, principalmente por saber que não havia mais ninguém na casa. Uma situação simplesmente assustadora que com certeza deve ter feito ele nunca mais querer voltar na residência da namorada. Talvez nem ela mesma queira morar mais ali. Às vezes, tudo que é preciso para uma grande tragédia é um momento de desatenção. Mas, felizmente, em contrapartida, às vezes, o que é preciso para evitar uma tragédia é uma pessoa muito atenta. Ao sair do caminhão, o motorista esqueceu de puxar o freio de mão, e se não fosse pela atenção e agilidade dessa mulher, com certeza o pior teria acontecido, já que na frente do caminhão, fora do campo de visão da câmera, havia uma estrada muito movimentada, onde definitivamente ninguém estava esperando um caminhão desgovernado atravessar a pista. Casos envolvendo objetos desconhecidos pelos céus sempre chamam muita atenção, ainda mais quando envolvem agências militares, como foi esse caso registrado no México. Y van a una velocidad, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en la pantalla. Síguelo, no lo pierdas. ¿Están a la misma altura, Telles? Afirmativo. Poquito arriba. De acordo com a história, essa região é uma movimentada rota de aviões do México. E por isso, vários voos que passaram por ali nessa noite observaram uma atividade incomum de objetos que não se comportavam como aeronaves comuns, o que acabou chamando muita atenção da Força Aérea local, que foi a responsável por essas filmagens. 8, 9, 10, 11, contando toda a cola. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Porque no sabemos qué estamos viendo, son unos objetos nada más luminosos que vienen a la misma altura que nosotros, que no podemos saber qué distancia. ¿Por qué nos vienen siguiendo? Ainda de acordo com a história, esses objetos não podiam ser vistos sem a ajuda de equipamentos de visão noturna, e mesmo após conseguir rastrear e seguir os objetos por algum tempo, os militares teriam sido incapazes de dizer com exatidão o que eram aqueles objetos luminosos.
que acabaram desaparecendo sem deixar qualquer rastro noite adentro. Como não houve nenhum pronunciamento oficial por parte da Força Aérea Mexicana, existe muito ceticismo sobre esse caso, onde algumas pessoas duvidam até mesmo que essa gravação seja real. E infelizmente, até que novas informações sobre esse caso surjam, ou até que pelo menos uma nota oficial seja feita, fica no ar o mistério do que eram aqueles objetos sobrevoando o México nessa noite. Muitas das histórias mais medonhas que existem por aí são vivenciadas por pessoas que trabalham durante as noites. E no caso desse taxista no Japão, ele não só vivenciou, como filmou também. O motorista estava parado no seu ponto quando uma passageira solicita o seu serviço. E até conseguimos ver o momento em que a porta traseira do carro se abre e a luz interna acende, como se alguém tivesse acabado de entrar no veículo. Mas curiosamente não vemos ninguém, pelo menos ainda não, apesar do motorista seguir seu caminho como se estivesse vendo. Durante toda a filmagem feita pela câmera interna do veículo, vemos a silhueta de uma pessoa, que ora parece se materializar bem ali atrás na forma de uma mulher e ora parece sumir completamente, ou simplesmente virar um grande borrão de sombra. Apesar de ser um caso ligeiramente antigo, até onde se sabe o taxista nunca conseguiu descobrir o que realmente aconteceu naquela noite. E na verdade só descobriu a bizarrice que é essa gravação após deixar a passageira na frente de uma casa abandonada caindo aos pedaços, local onde a sua passageira do além disse que morava naquela noite. Desconfiado com toda essa situação, o homem foi ver a gravação para saber se a mulher havia feito alguma coisa de estranha durante a viagem, sem fazer ideia de que em boa parte do tempo a mulher nem era visível aos olhos da câmera. Uma revelação que, para ele, foi tão bizarra e assustadora que a partir daquela data ele não conseguiu mais trabalhar durante a noite e com o tempo acabou largando a profissão de taxista e vendendo seu carro por não conseguir mais conviver com o mistério dessa mulher. Mistério que nunca foi solucionado. Pesquisando um pouco mais profundamente sobre esse caso, eu descobri uma informação extra que pode ser bem importante. Ela fala sobre o taxista ter voltado nessa casa onde havia deixado a tal passageira fantasma e conversado com os moradores locais para tentar descobrir alguma coisa. E nessa visita, lhe foi dito que naquela casa morava uma jovem que havia falecido já faz bastante tempo, mas não quiseram entrar em muitos detalhes sobre o que realmente aconteceu com ela, como ela faleceu. Só que de acordo com a descrição dada pelos vizinhos, ela se parecia muito com a mulher que aparece nas filmagens do táxi. Um detalhe que, apesar de não ser possível confirmar com certeza que tenha acontecido, sem dúvida deixa esse caso muito mais sinistro e misterioso. É fato de que a gente não deve acreditar em tudo que vê na internet, principalmente nos dias de hoje. Mas se o que vamos ver agora for real, é sem dúvida um dos casos mais insanos e toscos da atualidade. Ao chegar nesse mercadinho, as garotas que vemos na imagem percebem o balconista tirando aquela pestana durante o horário de trabalho. E não querendo acordar o cara, decidiram deixar o dinheiro para pagar suas compras no balcão e até tiraram uma foto para provar. E até aí tudo bem, porque a doideira mesmo acontece logo em seguida.
ao mostrar os produtos e o dinheiro para a câmera de segurança do local. Elas acabam levando embora as coisas e o dinheiro também, fazendo parecer que a jovem simplesmente se confundiu toda lá na hora e acabou dando uma volta nessa loja. Mas há quem diga que elas fizeram tudo isso de caso pensado, e há também quem acredite que isso tudo aí foi combinado no final das contas. Enfim, um daqueles casos que vai de cada um escolher no que acreditar. Igual a esse outro vídeo aqui que está aparecendo na sua tela nesse momento e que fala sobre a filmagem que mostra o suposto dragão chinês atravessando o céu, uma visão de arrepiar. Ou desse outro caso aqui, que uma família garante ter filmado um lobisomem. Eu te convido a dar uma olhada nesses vídeos. E família inexplicável, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir até o final, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.